Segunda-feira, 2 de novembro de 2020, um ótimo dia para você, um excelente feriado, são 7h02. A gente está começando por aqui mais uma edição do Bom Dia Produtor, trazendo para vocês informações deste começo de semana. E hoje tem a oportunidade de negócio para você aproveitar muito bem o seu feriado. A partir da 1h da tarde você vai conferir o 16º leilão Martendal Seleção a Pasto, que oferta 1.500 animais para cria, recria e engorda com lotes de animais avaliados pelo PMGZ Comercial. A realização deste evento é da Programa Leilões. E a partir das 8h da noite tem mais um grande negócio esperando por você aqui na programação do Canal do Boi. Tem o 15º Leilão Virtual Cabanha NZ, ofertando uma seleção muito especial de cavalos crioulos. A realização deste evento é da própria Cabanha NZ. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre o atraso no plantio de soja no Mato Grosso. Alguns produtores até já tinham iniciado o plantio, mas decidiram fazer uma pausa à espera de chuva. E você vai acompanhar a 4ª edição do nosso material sobre conflitos agrários envolvendo produtores e indígenas no Mato Grosso do Sul. O repórter Vinícius Souza e o cinegrafista Gadiel de Barros foram conhecer de perto a dura realidade de quem foi obrigado a deixar suas terras temendo pela própria vida. E como adiantei para você, hoje a partir das 8h da noite, você vai conferir pelo Canal do Boi o leilão virtual da Cabanha NZ, que traz aí uma oferta especial de cavalos crioulos. E daqui a pouco eu recebo aqui no Bom Dia Produtor o titular da Cabanha, o Neuvir Zardim, que vai trazer todos os detalhes dessa oportunidade de negócios. E tem ainda informações do mercado do boi gordo, bezerro, previsão do tempo e muito mais. Fique com a gente, Bom Dia está começando. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h06, é de Brasília que vem as primeiras informações desta edição do Bom Dia Produtor. Bom dia, Berenice Leite. Bom dia. Foi prorrogado o prazo para a inscrição do Prêmio Brasil Artesanal 2020 Charcutaria. A data limite era até o dia 30 de outubro, porém agora os produtores terão até o dia 6 de novembro para se inscrever. Lembrando que o participante tem que ser produtor rural e se cadastrar no Programa de Alimentos Artesanais e Tradicionais. Mais informações é só acessar o site da CNA. De Brasília, Berenice Leite. Obrigado, Berenice. Vamos saber agora as primeiras informações do mercado do boi gordo. É hora da análise da Scott Consultoria. Hoje quem participa com a gente é o analista Iberville Neto. Não temos observado muitas novidades no mercado, mas um cenário positivo para o pecuarista. E quando a gente fala de não observar muitas novidades, a gente está falando de preço subindo, de carne subindo, reposição em alta, todos os fatores aí apontando para um cenário positivo de preços. Sempre com a cautela de que após o mercado esticar, como tem sido desde de junho, após um 2019 de alta, isso pode gerar algum recuo, alguma devolução de preços. Normalmente isso acontece, então fica essa cautela para o pecuarista acompanhar de perto o mercado, possivelmente ir vendendo, mas o que nós temos hoje é um cenário positivo para os preços. Na próxima semana nós temos o feriado na segunda-feira, que acaba melhorando o consumo, apesar de finados não ser um feriado conhecido por festividades, mas é um dia a mais no final de semana, acaba ajudando o consumo. E é um dia a menos de compra de boiadas, acaba fazendo com que os frigoríficos voltem precisando comprar uma quantidade maior em menos dias ali. E tudo isso associado ao período de início de mês. Então, para o curto prazo, os fundamentos seguem positivos para o boi gordo, e é só esse destaque para que o pecuarista tenha atenção e trabalhe acompanhando de perto o mercado nesse momento.
Bom, vamos dar uma olhada nos preços, então, como é que as arrobas abrem a semana em todo o país. Lembrando que a cotação do boi gordo que eu vou te mostrar agora ainda é apurado pela Scott Consultoria. Os preços são sempre para uma boiada comum, à vista e estão livres de furo rural. E já está aqui na minha tela a primeira região para você acompanhar em casa, é a região Sudeste. Na região Sudeste nós tivemos altas de R$1 em Belo Horizonte e também de R$1 no Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais, além de uma alta aí de R$2 no norte de Minas. Vamos agora para a região sul, que abre a semana trazendo uma alta de R$3 no Paraná e alta de R$3 também em Santa Catarina. Centro-Oeste, agora a primeira tela que traz os preços de Goiás e Mato Grosso do Sul. A arroba no Centro-Oeste abre a semana com alta de R$2 em Goiânia, alta de R$2 no sul de Goiás, alta de R$1 em Dourados e alta de R$3 também em Três Lagoas, cidades aqui no interior do Mato Grosso do Sul. A segunda tela do Centro-Oeste traz os preços de Mato Grosso, que começam a semana aí com alta de R$3 em Cuiabá, alta de R$1 no norte do estado e alta de R$2 no sudeste do Mato Grosso. Duas outras regiões, a região Nordeste, que traz os preços de Alagoas, Bahia e Maranhão, e também a região Norte, começam a semana sem alterações nos valores da arroba, ainda com o fechamento da semana passada, aí de sexta-feira. Então, sem alterações na região Nordeste e sem alterações nos preços da arroba também na região Norte. Vamos ver agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, com dados também apurados pela Scott Consultoria. No Mato Grosso, a falta de chuvas atrasou o plantio de soja. Alguns produtores que já tinham iniciado o plantio decidiram recuar, decidiram fazer uma pausa à espera de chuvas. Vamos saber os detalhes na reportagem do Valdir Pacheco. A estiagem rigorosa está comprometendo o plantio de soja em Mato Grosso. Alguns produtores que já tinham iniciado o plantio decidiram fazer uma pausa à espera da chuva. De acordo com o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, esse menor volume de chuvas até agora já causou atraso no plantio. A previsão é de que as chuvas fiquem mais intensas somente a partir de novembro. Com isso, os trabalhos podem acelerar, principalmente na região médio-norte e norte do estado. Nossa equipe esteve na fazenda Jaçanã, no município de Vera, distante 461 quilômetros de Cuiabá, e acompanhou de perto o desenvolvimento do plantio. A falta de chuva aqui na região tem preocupado os sojicultores. Aqui nesta fazenda, a média histórica para o mês de outubro é de 200 a 250 milímetros. No mês de setembro, não passou de 105 milímetros. Agora, no mês de outubro, caíram apenas 40 milímetros. Essa falta de chuva no início pegou a gente de surpresa e ela tem se prolongado por um período assim inédito, desde que eu me entendo por gente. Não vi isso ainda aqui no Mato Grosso, na nossa região pelo menos. A gente teve uma felicidade de ter uma chuva dia 22 de setembro, de 105 milímetros. Iniciamos o plantio, essa soja que pode ser vista aqui. Inclusive depois a gente veio ter chuva, um pouquinho de chuva, uma garoa de 15 milímetros, 10, 15 milímetros, há 10 dias atrás. E aí que nós retomamos o plantio. E essa soja aqui veio vivendo com essa umidade dessa chuva de 105 milímetros e mais alguma coisinha, uma garoinha de 2, 3 milímetros eventual aí, mas foi na raça. Essa soja já não é uma soja com seu maior potencial desde então, ainda consegui manter um stand bem estabelecido aqui na fazenda, mas não é o stand ideal e também não é a condição ideal da soja. A raiz dela ficou um pouco mais profunda, mas eu creio que há uma chance, ela já está um pouco debilitada. Agora, depende de tudo o que vai acontecer daqui para frente para que ela possa se manter. Agora, a chance dela produzir, vamos dizer, 80 sacos, já ficou bem complicada essa situação para ela, então talvez aí na casa dos 65, 70 sacos seria uma maravilha já. Nesta área aqui, ano passado, eu colhi 80 sacos, de média, nesta área específica.
Claro, essa não é a média da propriedade. A média da propriedade fechou em 65. Mas então, nesse talhão específico, eu fechei 80. Quanto ao mercado futuro da soja, o produtor já negociou uma parte, porém dentro do seu limite. Comercialização eu já estou no meu limite de 45 sacos, que é o meu limite próprio. Então já não posso negociar mais nada. Tenho uma média em torno de R$80 de negociação. Quem sabe agora com esses outros, se eu fechar mais uma média de 65, quem sabe com esses outros 20 sacos por hectare eu possa aproveitar esse mercado alto, mas essa não é a grande realidade do produtor. A realidade do produtor não é de 120, 130 reais hoje. A grande maioria está dentro dessa faixa de 80, alguns a 90, tem contratos a 105, claro, mas a grande maioria está dentro dessa faixa aí. Mesmo com esse atraso no início do plantio, ainda não compromete a janela ideal para a segunda safra com o milho. A gente está já no limite, é claro, a gente vai vir para fevereiro para plantar o milho, mas ainda o que a gente plantar até dia 30 de outubro aí, a gente consegue plantar também de soja até dia 20 de fevereiro sem grandes problemas. A janela melhor de plantio de milho se encerra 20 de fevereiro, em tese, então a gente está, de certa forma, ainda tranquilo. Aí daqui para frente começa a ser mais arriscado o plantio de milho já. Do município de Vera, em Mato Grosso, Valdir Pacheco. A estação experimental da FEALC, na fazenda Figueira, em Londrina, no Paraná, é um centro de pesquisa ligado à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, que trabalha com IATF, a inseminação artificial em tempo fixo, técnica que melhora bastante os índices reprodutivos do rebanho. Nós vamos saber mais informações agora acompanhando a reportagem do Mauro Andrade. Nós viemos à Fazenda Figueira, em Londrina, no Paraná, para conhecer a técnica de IATF, uma realidade na pecuária brasileira. A IATF tem como objetivo sincronizar o cio das fêmeas para que o maior número de animais sejam inseminados ao mesmo tempo. Dessa forma, a técnica da IATF resolve um dos maiores problemas da reprodução bovina, que é saber o momento exato que as fêmeas entram no cio. Apesar da IATF ser uma técnica já consagrada, para se conseguir bons resultados, alguns pré-requisitos devem ser observados. Para a gente poder implantar um protocolo de IATF e ter bons resultados, nós temos que lembrar sempre que a reprodução está diretamente ligada com a nutrição. Então, antes de pensar em adotar um protocolo de IATF, nós temos que pensar nos pré-requisitos que eu preciso para isso. O principal pré-requisito para qualquer protocolo reprodutivo é que eu tenha uma boa nutrição. Então eu preciso ter os animais, os bezerros nascendo numa época onde eu já tenho pasto, e eu preciso que esse pasto seja suficiente para nutrir adequadamente essas matrizes. Então o que acontece? Quando nós estamos numa situação de nutrição ruim, os animais produzindo leite entram no processo que a gente chama de anestro, no qual eles travam o processo reprodutivo. Então, se a nutrição não está boa, os animais estão em anestro e dentro desses anestros a gente não consegue fazer com que eles reproduzam. Por isso, o pré-requisito mais importante antes de pensar em qualquer processo reprodutivo é a gente ter uma boa nutrição. Outro ponto muito importante antes de se estabelecer qualquer protocolo reprodutivo é ter uma boa sanidade do rebanho. As principais doenças que afetam a reprodução são brucelose e leptospirose, então a gente precisa ter uma garantia de que esses fatores estão resolvidos dentro da fazenda. E um terceiro ponto que também é bem importante é que quando a gente monta protocolos de IATF, a gente começa a ter um manejo mais intenso na propriedade. Durante um protocolo de IATF, a gente traz os animais de 3 a 4 vezes ao curral para fazer os manejos, para fazer o protocolo dos hormônios e para fazer a inseminação propriamente dita. Então, para isso, é necessário que a propriedade se estruture com relação a currais, com relação a corredores, com relação a pasto próximo desses currais, para que a gente possa manejar esses animais com a maior facilidade possível. Além do manejo nutricional, é fundamental dividir os animais por categoria ou grupos homogêneos. Dessa forma, a tecnologia dá melhor resultado. Para implantar um protocolo de IATF, nós precisamos entender uniformizar alguns fatores dentro do nosso rebanho.
O principal fator é a idade pós-parto. Normalmente, a gente precisa que essas matrizes estejam com mais de 30 dias após o parto para iniciar os protocolos de IATF. O segundo ponto é a gente tentar agrupar as matrizes dos rebanhos nos lotes mais uniforme possível. Então, principalmente, separar as primíparas das multíparas, separar por idade de parto, separar por score de condição corporal. Nós precisamos avaliar se esses animais têm maior chance de responder aos protocolos reprodutivos e, para isso, nós precisamos montar os lotes. Então, por isso que antes da adoção do processo, é importante que a gente tenha a infraestrutura mínima dentro da fazenda para que a gente possa montar esses lotes, manejar esses lotes nos pastos, garantindo uma boa nutrição e um bom resultado a esse protocolo. Apesar de aumentar o manejo na fazenda, a IATF, quando bem implantada, se traduz em ganhos de produtividade. O que a gente pode citar como vantagens para um bom protocolo de IATF? Como a gente sincroniza um maior número de matrizes ao mesmo tempo, a gente aumenta o grupo contemporâneo desses animais, o número de animais nascidos no mesmo período, a gente antecipa essa prenhez dos animais, podemos melhorar em alguns critérios os indicadores reprodutivos, mas na minha opinião, o fator mais importante que a gente tem quando a gente adota um protocolo de IATF é conseguir trazer e avançar e acelerar o nosso processo de melhoramento genético. Por isso que é muito importante, junto com a adoção da tecnologia do protocolo de IATF, a gente ter um bom critério para selecionar touros. Porque se nós estamos conseguindo fazer um número maior de inseminações e se junto com isso a gente escolhe bons reprodutores com bom mérito genético, nós garantimos bezerros de melhor desempenho, bezerros mais produtivos e, consequentemente, mais rentáveis para o nosso processo. Então, concluindo, o protocolo de IATF, como qualquer tecnologia que a gente implanta na fazenda, ela tem que ser eficiente, essa tecnologia tem que ser eficiente em melhorar nossos índices produtivos, nossos índices zootécnicos, mas essa melhora tem que vir acompanhada de uma melhora financeira. Nós temos que ter bem claro que a adoção de tecnologia tem como principal objetivo melhorar a eficiência financeira do projeto para que a gente possa reinvestir essa melhora financeira na fazenda e entrar num círculo de virtude, cada vez mais a gente conseguir pôr novas tecnologias, intensificar mais nosso processo produtivo e ter mais rentabilidade e mais sustentabilidade. Da Fazenda Figueira, em Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, tem intervalo comercial chegando por aqui. Que tal você aproveitar que você está aí neste feriado, ligado aqui na programação do Canal do Boi e participar com a gente aqui? Como fazer? Pega o seu smartphone, abre no WhatsApp, está aqui o telefone, ó, 67998631001 para você mandar a sua mensagem. Se estiver acompanhando a gente pela página do Canal do Boi lá no Facebook, também pode mandar sua mensagem por lá que eu recebo por aqui e tem condição de mandar um abraço apertado para você. Bom, no próximo bloco você vai acompanhar a 4ª edição do nosso material sobre conflitos agrários envolvendo produtores e indígenas aqui no Mato Grosso do Sul. E tem agora também previsão do tempo para você chegando para as regiões centro-oeste e sudeste do país. 7 horas e 22 minutos, eu volto em menos de 2 minutinhos. Fica por aí. Horas 24 minutos, já estamos de volta. E nós seguimos agora para a 4ª edição do nosso material sobre conflitos agrários. Você que está acompanhando desde a primeira edição, o repórter Vinícius Souza e o cinegrafista Daniel de Barros foram até Dourados e outras regiões aqui do Mato Grosso do Sul para trazer informações para você sobre esse conflito agrário entre produtores indígenas que já perdura aí há décadas. E desta vez eles foram conhecer de perto a realidade enfrentada por muitos produtores aqui no Mato Grosso do Sul que estão tendo que desocupar as próprias terras com medo de perder a própria vida. Acompanhe aí. A terra parece sem lei, mas este é o retrato de mais um ataque sofrido pelos produtores rurais que tiveram suas propriedades invadidas. Nas imagens gravadas por celular, um grupo de indígenas se aproxima do padrão de energia e coloca fogo no poste.
Neste outro vídeo é possível ver os estragos causados na reserva de uma propriedade na região pantaneira. E é justamente lá que a nossa equipe foi conhecer de perto a realidade enfrentada pela produtora rural Tereza Cristina. Em Mato Grosso do Sul existem cerca de 150 produtores em conflitos territoriais com indígenas. No dia 16 de maio de 2016, o telefone de uma dessas produtoras tocou. Era 4 horas da manhã, ela estava sendo invadida. Eu coloquei meu esposo, a gente pegou os carros e fomos, coloquei os meus empregados daqui e fomos até lá. Chegamos lá, tinha lideranças indígenas lá, mais ou menos uns 80, 20. Tereza relembra que precisou às pressas fazer a mudança de todos os funcionários da fazenda. De acordo com ela, de 1.915 cabeças de gado, 294 sumiram. No meio do caos, uma nova ordem dos líderes que comandavam a invasão. Eles ordenaram em comitiva, uns 20 carros, que a gente fosse na fazenda Ipanema. Foi a minha outra fazenda invadida. Na justiça, a produtora conseguiu o direito à reintegração de posse, mas nenhuma delas foi cumprida. Eu tenho 3 reintegrações de posse lá da Ipanema, eu tenho, e nenhuma foi cumprida. Não foi cumprida, a gente fazia acordo com eles lá, e eles falavam que não podia recomprir porque eles que iam ter problemas, conflito, né? Então, o respaldo dos indígenas nada mais é do que as arguições do próprio poder público, com respaldo nas decisões judiciais, em especial do Supremo, que suspendem as reintegrações de posse, dizendo que o cumprimento de reintegração de posse poderia causar risco à ordem pública. Nenhum outro respaldo a não ser essa realidade de argumentos no processo. Porque no ordenamento jurídico pátrio, repito insistentemente, a tomada da posse na força ao arrepio do devido processo legal é ato ilegal, é ato criminoso. Um marco no tempo poderia colocar fim ao impasse que se estende por anos. O chamado marco temporal é uma ação no Supremo Tribunal Federal, STF, que defende que povos indígenas só têm o direito a reivindicarem terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988. Esta foi a data em que a Constituição brasileira entrou em vigor. A bancada ruralista defende o marco no tempo devido ao uso do verbo ocupam no presente, que está no artigo 231 da Constituição Federal, onde se determina o direito à terra dos índios. Do contrário, apontam que os indígenas poderiam reivindicar até mesmo a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ou qualquer outra área. Alguns antropólogos discordam desse pensamento. Nós, da antropologia, quase unanimemente, a gente não está de acordo, com a utilização do marco temporal fora, daquele julgamento da Raposa Serra do Sol, porque ele não contempla a realidade de tantas comunidades tradicionais, aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive, em outros estados do país. Mas ainda existem muitas dúvidas que permeiam os produtores. Uma delas é a reparação das terras que foram invadidas, caso sejam devolvidas aos mesmos. E depois de todo esse tempo, de todos esses anos de tramitação do processo, se no futuro, eventualmente, o Poder Judiciário disser que naquela área não existe posse tradicional indígena, o Poder Judiciário estará reconhecendo a legitimidade do domínio privado. Nesse caso, teria que retirar os indígenas e devolver uma quiçaça, uma área improdutiva, que já não tem mais pasto, que já não está mais apta à lavoura, que não tem mais cerca, que não tem curral, que não tem mais nenhuma infraestrutura, e entrega aquilo na mão do produtor rural, e este produtor rural que não tem mais renda, porque perdeu tudo que tinha, todas as suas economias, se descapitalizou nesses 20 anos de luta por um direito que é o direito de propriedade. E aí, como é que fica? Essa é a pergunta que você está me fazendo. E essa é a pergunta que eu quero devolver ao Poder Público, ao Ministério Público Federal, ao Poder Judiciário, ao Congresso Nacional. E aí, como é que fica? Como é que fica essa situação? Nós temos diversos vácuos. O mínimo que poderíamos exigir é o quê? É a indenização pelos danos morais e materiais sofridos nesses 20 anos de discussão? Enquanto não se tem novos resultados, a produtora continua em busca de uma solução, uma resposta para o seu problema. O não, todo dia você levanta com não. Então, dos tempos para cá, eu comecei a correr atrás do sim. Foi aonde que me deu um negócio assim, eu falei, vou procurar você, vou procurar fulano, e tô indo atrás, porque você tem que ir, porque senão você fica parado.
Porque todo mundo fala, você ainda está bem. Não está bem. Meu esposo faleceu, ele ficou depressivo. O que matou meu esposo foi a depressão, por causa disso, porque era um cara trabalhador. Eles não tiraram de mim, eles me arrancaram. Arrancaram o meu sonho, arrancaram o meu trabalho. Bom, e mais uma vez a nossa equipe de reportagem entrou em contato com o procurador responsável pela região de Aquidauana, mas fomos informados pela sua assessoria que o mesmo não teria disponibilidade em sua agenda para nos atender. E nós também procuramos o INCRA, que em nota disse que os estudos, a delimitação e a demarcação das terras indígenas no Brasil são atribuições da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. As famílias identificadas pela FUNAI como ocupantes de boa-fé não indígenas são passíveis de reassentamento pelo Programa Nacional de Reforma Agrária na condição de candidatas a beneficiárias do programa, conforme disponibilidade de áreas ou lotes em assentamentos criados pelo INCRA. Lembro ainda que a FUNAI foi novamente procurada, mas disse não ter fonte disponível para falar sobre o tema e espera contribuir em uma próxima oportunidade. Uma tempestade ocorrida há uma semana aqui em Campo Grande ocasionou a perda de 800 litros de leite em uma pequena propriedade rural. Como isso aconteceu? Vamos ver na reportagem de Rosa Cabral. As vacas são da raça Jersey e, ao fundo, a rede de energia elétrica. E a falta de energia foi o motivo desse vídeo que ganhou destaque na mídia. Estamos hoje há 40 horas sem energia. Já estamos descartando aqui 800 litros de leite, deixamos de produzir mais 1.200 litros aí nesse período, mais o problema da sanidade das vacas aí que devemos ter pela frente aí. Prejuízo de R$7.000, infelizmente, há anos vemos tentando aí com a concessionária resolver esse problema, mas não encontramos a solução ainda para articular com eles e tentar resolver o problema do produtor rural, que é recorrente no Mato Grosso do Sul. Viemos a campo conhecer o autor. É o produtor rural Altamir Barbosa. A propriedade fica aos arredores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Com 21 hectares, tem no pasto 46 vacas, 35 em lactação. O reservatório, com capacidade para 1.000 litros de leite, está cheio, agora funcionando normalmente. Mas, há uma semana, uma tempestade causou problemas na rede elétrica e queimou um fusível de distribuição. O criador acionou a concessionária Energisa. Quando a empresa foi atender a ocorrência, o prejuízo já estava contabilizado em R$ 7.000. O custo mensal pelo abastecimento da energia na lida da propriedade é em média de R$ 1.500. A gente faz uma reclamação no canal de atendimento da Energisa e é atendido dentro de um prazo de 4, 5, 6 horas, é o que normalmente ocorre. Neste caso da semana passada, nós fomos atendidos depois de 44 horas. Qual é o prazo que a Energisa estabelece para atender uma propriedade rural numa situação como essa? Olha, para mim, nós teríamos que ser atendidos em torno de 8 horas. É o prazo que a gente tem a expectativa de tolerância que nos é passado pela concessionária. Até 8 horas, é possível controlar, por exemplo, o armazenamento do leite? Sim, Rosa. Nós temos estrutura na propriedade para manter a conservação do nosso leite e manter os intervalos de ordenha. Com um prazo até de 12 horas sem energia, nós conseguimos trabalhar normalmente. Quando esse tempo ultrapassa 12 horas, aí realmente as coisas começam a ficar mais complicadas. E para restabelecer a energia, o criador contratou um serviço particular junto com a vizinhança que passava pelo mesmo problema. Para situações como essa, a Energisa orienta o cliente para realizar um cadastro junto à unidade consumidora, informando qual é o perfil da atividade que ele exerce. Dando o exemplo, nesse caso, aqui da propriedade, é a produção leiteira. E esta informação precisa estar cadastrada no sistema comercial da distribuidora. Para isso, o cliente pode procurar o nosso atendimento, seja através das nossas lojas de atendimento presencial ou através do nosso canal de WhatsApp, Agisa,
e apresentar a documentação que comprove a sua atividade em campo. Desta forma, toda vez que o cliente precisar de um atendimento emergencial, as nossas equipes identificarão que essa unidade consumidora possui uma atividade essencial e priorizará este atendimento. Então, seu Altamiro, o senhor tem esse cadastro? O que a gente encontra alguma dificuldade é na hora do momento da reclamação no 0800, que a gente não recebe da atendente esta informação de que a nossa unidade consumidora está num cadastro preferencial. Bom, vamos falar de genética agora. Você, amigo produtor que está precisando aí de sêmen, embriões e prenhes, tem mais uma facilidade para adquirir isso de forma direta e rápida. É o Genética BR. Vem aí Marcelo Solé trazendo os detalhes para você. Olá, Marcelo. Olá, meus amigos. Seja bem-vindo a mais um Genética BR. Esse programa é criado para democratizar o melhoramento genético da pecuária nacional. Um programa criado pelo SBA para justamente atender as necessidades dos nossos pequenos e médios produtores para que possam incrementar ainda mais a produtividade dos seus plantéis, né? Estamos trazendo aqui nessa primeira etapa touros do Pecuária BR, sêmen de touros utilizados no programa do Pecuária BR. Que programa do Pecuária BR é esse? É um programa realizado, um trabalho de melhoramento realizado em 10 criadores associados do Pecuária BR, em todo o estado do Mato Grosso do Sul, com um rebanho aproximadamente de 40 mil matrizes. Ou seja, nós temos total segurança, total garantia de oferecer esse produto para você. Por quê? Porque já foi testado e já foi aprovado em nosso plantel, certo? E só como se não bastasse isso, também eles são provados nos diversos sumários da raça, principalmente no sumário do PMGZ, da ABCZ, o qual nós aderimos como nossa referência para poder apresentar para vocês os produtos que nós temos aqui. Vamos lá, o lote número 30. Vamos lá, o touro de hoje, o Mármore do Golias, esse filho do grado da Santa Cecília, em vaca Falgi da Santa Cecília, que é um trabalho de consanguinidade feito pelo Nelore do Golias, em cima dessa linhagem desse grande touro importado. É um touro que nos agrada muito, né, pelas suas características raciais e principalmente pela sua conformação de carcaça. Ele que é mais de 7 pontos de marmoreio, espessura de gordura de carcaça fantástica e área de ouro de lombo ímpar. Ou seja, esse touro contribui para o seu rebanho com o melhor rendimento de carcaça dos seus filhos, com a melhor cobertura de gordura na carcaça e também com a carne mais marmorizada, ou seja, mais sabor, mais maciez e mais qualidade. Isso faz com que você tenha um produto diferenciado para poder ofertar ao mercado e pode também exigir um preço melhor por essa qualidade. Ele vem aqui com pacotes de R$ 25,00 a dose, a dose é R$ 25,00, com pacotes de 100 doses, uma entrada mais 4 mensais de R$ 500. Então, uma facilidade muito grande que nós trazemos para você, lembrando que esse sêmen é entregue em todo o território nacional e você não está participando de um leilão, você está participando de uma venda direta, então você não paga comissão, certo? E, voltando a lembrar, pagamento à vista, 10% de desconto. Fique à vontade para nos ligar, entrar em contato conosco pelos nossos telefones ou através da plataforma da RoboPlay para efetuar a sua compra em qualquer dia, em qualquer horário da semana. Fique à vontade para poder fazer a sua opção. Próximo lote. Lote 31, Rubi do Golias, Segredo do Golias em Vaca Grado da Santa Cecília. Nós temos aí mais um representante desse plantel fantástico do Nelore do Golias. Olha só sua mãe, que vaca exímia, racialmente e frigorificamente falando, né? Uma carcaça muito maravilhosa que transferiu ao seu filho todas as suas qualidades raciais e de desenvolvimento de carcaça. O grande Rubi do Golias é um touro que é provado também para ultrassonografia e em diversas características DECA1 dentro do sumário da BCZ. Ele destaca principalmente no marmoreio da carcaça dos seus produtos e também na área de ouro de lombo, além da espessura de gordura subcutânea, que é fantástica. Ou seja, você tem nele também um grande pacote de produtor de carcaças diferenciadas. Também trabalhando a R$ 25,00 a dose, pacotes com 100 doses, 1 mais 4 mensais de R$ 500, sem comissão, entregue em todo o território nacional. E caso queira pagar à vista, 10% de desconto. Próximo lote, lote número 26, Espelho do Golias. Hoje a bateria é só do Nelore Golias. Só do Nelore Golias. E um touro agora em promoção, R$ 15,00 a dose. R$ 15,00 a dose para esse filho do grado em vaca Enadu. 2 excepcionais filhos do Golias importado, que exibem uma carcaça fantástica, muito musculosa, com todas as prerrogativas de melhoramento para melhoria de carcaça, né? Esse indivíduo possui.
Pacotes com 200 doses, 1 mais 4 mensais de R$ 600, ok? Pagamento à vista, 10% de desconto, entrega em todo o território nacional. Então é isso aí, gente. Hoje nós trouxemos para vocês os 3 touros da nossa bateria, do Genética BR, baseado na seleção do Nelore Golias. Né? Estamos aí com vários outros touros, nós temos mais de 30 lotes disponíveis na plataforma @play. Entra lá, dá uma ligadinha para nós lá, entra em contato conosco, vê o touro que mais lhe agrada, ou então, caso queira entrar em contato conosco para poder trabalhar uma melhor indicação, trocar uma ideia, estou inteiramente à disposição para o que você precisar. Conto com a sua participação. Muito obrigado, gente. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Ó, tivemos um pequeno probleminha aí, mas já está tudo corrigido e tem intervalo comercial chegando por aqui. No próximo bloco você vai conferir uma entrevista com Ali Saif, ele que é CEO da Sidial Halal, sobre o memorando de integração Blockchain Brasil-Árabe. Esse acordo vai permitir a integralização dos sistemas tanto dos certificadores, ministérios, câmaras de comércio, agilizando todo o processo de documentação para o sistema de certificação Halal. Maior rastreabilidade de toda a cadeia produtiva e mais credibilidade para o produto brasileiro. E tem também intervalo comercial, agora você já sabe, tem previsão do tempo chegando aí para você e desta vez é para as regiões norte e nordeste do país. Fica por aí, a gente volta em 2 minutinhos. Já são 7 horas e 44 minutos e a gente está de volta e agora o recado é para você que está precisando de solução para realizar o plantio com a melhor distribuição de sementes aí na sua fazenda. Você vai conhecer agora uma semeadora que a Safra Sul Sementes está trazendo para você conhecer aqui na programação do Canal do Boi. Acompanhe aí. Conheça a Top SS, a melhor semeadeira elétrica de forrageira a lanço do mercado. Exclusivo da Safra Sul, em parceria com a P7 Implementos. Nossa semeadeira a lanço é versátil e está disponível em 2 versões. A Top SS 120, com 120 litros de capacidade, que é indicada para trabalhos mais pesados e pode ser acoplada no sistema hidráulico ou adaptada na dianteira do trator, o que permite realizar a semeadura e a incorporação na mesma operação, reduzindo os custos de reforma da pastagem. Sua utilização em quadriciclos é indicada para trabalhos mais leves, em pequenas áreas ou até mesmo para distribuição de adubos ou iscas. A Top SS ILP é mais compacta, ideal para sistema de integração lavoura-pecuária, projetada especialmente para utilização na barra do pulverizador. A Top SS tem a capacidade de distribuir de 2 a 15 quilos de sementes por hectare, com precisão extrema, graças ao seu exclusivo dosador de sementes, evitando desperdício e garantindo uniformidade no plantio. Altamente tecnológica, é acionada por um motor elétrico 12 volts em corrente contínua, diretamente na bateria do trator e acionadas de dentro da cabine, permitindo total controle do funcionamento do equipamento. Com o seu controlador digital, sua regulagem é fácil, simples e rápida. Possui sensores estrategicamente localizados que detectam o volume de sementes no interior da caixa, alertam quando o reabastecimento é necessário e ainda sinalizam qualquer falha de funcionamento dos motores durante a operação. Com disco de distribuição feito em aço inox ultra resistente, sua faixa de semeadura de até 16 metros é extremamente precisa e não danifica sementes. Graças ao seu sistema de direcionamento feito com aletas posicionadas em ângulo inclinado. Seu funcionamento contínuo é assegurado pelo sistema de aletas de ventilação presentes no disco lançador, garantindo sua refrigeração para que a máquina trabalhe sempre em uma temperatura segura. Agilidade, estratégia, versatilidade, precisão, distribuição uniforme, durabilidade e menores custos operacionais.
Top SS, chave para o sucesso na implantação da pastagem, está aqui na Safra Sul. A população islâmica no mundo é de aproximadamente 2 bilhões de pessoas, ou seja, 24% da população mundial. E os países árabes são muito importantes para o Brasil. A prova disso é que nós nos tornamos líderes de exportação para o mercado halal, que segue os preceitos islâmicos. Há poucos dias foi assinado um memorando de integração blockchain Brasil e Árabe, uma assinatura virtual que contou com a participação de representantes da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, presidente de associações de proteína animal e também certificadoras halal. A Sara Kishoff conversou com o CEO de uma delas para falar sobre esse acordo que deve integralizar os sistemas de certificadoras, ministérios e câmaras. Vamos até São Paulo acompanhar essa entrevista. Ali Saif sempre conosco, trazendo informações aí sobre esse mercado tão importante para o Brasil e ao qual nós dominamos, inclusive, né, de exportações de animais abatidos no sistema halal. Ali, como sempre, seja muito bem-vindo ao canal do Boi e eu gostaria que você me falasse sobre esse memorando de integração blockchain Brasil-Árabe que foi assinado virtualmente agora há poucos dias. O que ele representa para esse setor? Mais uma vez, bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado pelo convite. Esse acordo, esse memorando que nós assinamos, ele tem a ver com a questão do blockchain. O blockchain é um termo meio novo para muita gente, mas já há uns 2 anos já tem acontecido de forma muito assídua no mercado. Isso traz uma confiança nos procedimentos. É como um reconhecer o procedimento do outro. E nessa forma que está sendo desenhado entre nós e a Câmara Árabe, todos os envolvidos, então tem os certificadores, Câmara Árabe, você tem as associações como a BIEC, a BPA, você tem o governo envolvido. Então esse acordo, ele derruba algumas barreiras, que é a barreira do tempo. Por exemplo, cada setor tem os seus procedimentos internos e dessa forma que está sendo desenhado, nós estamos unificando, integralizando todo o sistema. Então, nós vamos trazer agilidade para a certificação e confiança na rastreabilidade de todo o processo. Você imagina que a certificação tem sua rastreabilidade, as empresas têm sua rastreabilidade, a Câmara e etc. Então, isso fica em bancos de dados diferenciados. É lógico que cada setor tem o seu sigilo, mas o que é de interesse, ela está sendo integrada de uma forma a trazer agilidade, rapidez, e além de trazer muita confiança ao produto brasileiro. Então, estamos bem confiantes nesse acordo. Certo, Ali. Falando um pouco de mercado agora, como é que estão as exportações dos produtos, né, que são abatidos no sistema halal, seguindo os preceitos islâmicos? Como que estão as exportações agora nesses últimos meses? É muito interessante o mercado halal, porque você fala de outros mercados, mercado europeu, mercado da Europa, ou seja, que for vários blocos econômicos, e tem as suas altas e baixas. O interessante do mercado halal é que, além do crescimento que houve nos últimos tempos, você tem o que é a garantia da sua presença nesse mercado, o volume sempre muito bem garantido. Então, o mercado halal, nesses últimos tempos, além de ter sido com essa questão da pandemia, que todo mundo estava preocupado, além de manter os volumes, ele até deu uma crescidinha, ele teve uma presença importante, teve uma participação muito importante para as indústrias produtivas, de alimentos em especial. Então, é bem legal, ele houve um crescimento legal e uma expectativa de crescimento interessante. Ali, além da própria proteína animal, né, que é consumida e exportada nesse sistema, esse mercado ele também tem um leque, né, uma gama bem interessante, que inclusive envolve produção de remédios e de cosméticos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, para que vocês entendam, a palavra halal é uma palavra em árabe, significa lícito, é tudo aquilo que é permitido para o muçulmano. Tudo que o muçulmano pode consumir, como ele deve proceder, então é tudo aquilo que é permitido. Daí vem a palavra halal. Então, o halal não é apenas um documento, halal é uma forma de vida. Então, veja bem, para que possamos garantir que o muçulmano está tendo
está seguindo a jurisprudência islâmica, nós temos que colaborar no nosso lado do procedimento. Então, todos os procedimentos, todos os processos da indústria, ele deve estar certificado. Então, não é apenas a carne, o animal, a forma do abate, e sim todos os procedimentos, nos insumos, no transporte, no armazém, nos produtos que são fornecidos para as indústrias, como lubrificantes, por exemplo, a forma dos tratos dos animais. Aí existem outras categorias, como os cosméticos, fármacos, existe toda uma linha, uma gama de produtos que nós podemos consumir e uma certa linhagem de produtos que nós não podemos consumir. Por exemplo, produtos de origem suína. Nós não podemos usar roupa com esses produtos, não podemos consumir nenhum produto fármaco e nem cosmético com esse tipo de produto. Então, a palavra halal no árabe, ele está no Alcorão, ele está ligado a outra palavra, que é halal al-tayyiban, ele tem que ser halal e saudável. Então, além dessas listas da lista dos produtos que não são permitidos, tem a lista daquilo que não é saudável. Então, por exemplo, se houver uma visão ou de um produto específico que torna-se um produto não saudável, não deixa de ser halal. Então, tem toda uma questão do halal, da segurança alimentar, food security, né? Você tem a questão do bem-estar animal, você tem a questão da higienização, você tem toda uma questão sanitária envolvida nesse tipo de coisa. O halal está tudo uma coisa ligada à outra. É aquilo que a gente costuma dizer, você tem que falar hoje de um processo door-to-door, ou que é porta a porta, ou que eles chamam de farm-to-fork, né? Todo o procedimento, aquilo que você vai levar para um muçulmano consumir, você tem que trazer toda uma rastreabilidade de todos os processos, de todo o processo. Então, existe certificação hoje para grãos, existe para abate, existe para prestação de serviço, existe certificação para fármacos, existe para cosméticos, existe até para rede hoteleira e linha bancária. Então, a questão halal é um modo de vida que o muçulmano deve seguir. Entendido, Ali. Antes da gente encerrar, meses atrás a gente conversou sobre o assunto do Porto de Beirute, né, que passou por uma explosão terrível por lá, inclusive com vítimas fatais. Como é que estão as exportações para lá agora? Como é que está a situação do Porto nesse momento? Realmente o Líbano passa por um momento muito triste ainda, né? Ainda está sofrendo o efeito daquele trágico dia. E é lógico que eles cuidaram dessas questões de como receber os produtos, etc. A coisa continua. Aquilo que eu disse naquele dia, eles vão encontrar um caminho e estão encontrando esse caminho para ser mantido o volume. Mas, infelizmente, o Líbano ainda tem um problema político a ser resolvido, né? E as coisas estão acontecendo no Líbano e há uma transformação acontecendo lá e que a gente vê com bons olhos. Se Deus quiser, as coisas tendem a melhorar. Então, a questão foi remediada, mas o futuro pode ser promissor, se Deus quiser. Estamos torcendo para isso. Olha, Lore Visual tem uma história de 30 anos de seleção. O trabalho teve início com o gado de pista, hoje é referência nacional em gado de produção. Toda a genética da marca será ofertada com pacotes exclusivos de embriões amanhã, dia 3 de novembro, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, aqui pelas lentes do Canal do Boi. Confira mais informações da reportagem que você vai ver agora. Aceleração genética é o que define a marca Visual. O pecuarista e empresário Antônio Martins de Araújo Neto, desde o início, buscou como objetivo trabalho com resultados satisfatórios. Em um curto espaço de tempo, teve uma carga genética tão forte que virou qualidade e garantia de sucesso. Essa migração se deu em 2015, quando eu perdi meu pai. Eu tive que me atualizar para dar continuidade na seleção do Nelore. Nós fomos para Expo Genética em agosto e lá em Uberaba tiramos um tempo para ir visitar o Luciano, lá no Rancho da Matinha, que era um grande amigo do meu pai. Acho que nesse dia meu pai estava me olhando lá de cima. Na hora que eu peguei a estrada de terra para chegar no Rancho da Matinha, tinha uma placa da Mauá Agropecuária, que quando eu vi, enxerguei as iniciais do meu pai. MAVA, Marco Antônio Veloso de Araújo. Até tirei foto. Daí em diante,
as coisas foram fluindo. A amizade também se transformou em parceria. Falar do Nelore Visual para mim é muito fácil, porque são anos de convivência. O Nelore Visual tem experimentado uma velocidade muito grande no progresso genético. Tem as características que realmente importam, de fertilidade, de precocidade sexual, de habilidade materna, de terminação de carcaça, de rendimento, e sem abandonar as características básicas de aprumo, de ossatura, de pigmentação e de padrão racial. O Nelore Visual tem alcançado uma posição de destaque no cenário nacional. O leilão é composto por 20 lotes das principais doadoras da Visual. Este ano, a marca está implantando 2.000 embriões oriundos das mesmas doadoras. Os custos referentes aos serviços serão arcados pela Nelore Visual, obtendo alcançar maiores taxas de concepção. Os custos são referentes à sincronização de cio das receptoras, implantes de embriões e diagnósticos de gestação dos 30 dias, ficando a cargo do comprador apenas os custos logísticos dos técnicos e o material de protocolo. O comprador, caso queira, poderá fazer com os seus técnicos a sincronização, desde que alinhado com a ABS, para adoção do protocolo indicado, e também o diagnóstico de gestação aos 30 dias. Sabemos da dificuldade de dar garantia em situação como esta, onde o sucesso depende de várias variáveis. A qualidade dos embriões, a qualidade das receptoras, o protocolo bem feito. Mas estaremos dando uma garantia mínima de 33% da taxa de concepção aos 30 dias do implante. Quem conhece e entende de genética sabe do avanço da marca. O avanço da genética visual foi muito rápido, sabe? Ele não foi um avanço tradicional de acasalamento e seleção, usando touros de fora, não. Ele foi um avanço de introgressão genética. Nós trouxemos genética completa de plantéias importantes para o rebanho visual. Animais precoces, boa habilidade materna, bom desempenho, boa fertilidade, boa carcaça. O foco do Toninho é realmente produzir, desde o início, genética de ponta dentro da raça Nelore. A Visual participa tanto do programa da NCP, e a gente adota as informações genéticas da NCP no programa de seleção, como participa também do programa oficial da ABCZ, que é o PMGZ. A evolução genética do Nelore Visual, a Visual teve com o Dr. Luciano e assim fizeram uma parceria de embriões, nascendo vários animais da genética Matinha em parceria na Fazenda Visual. Desses animais nascidos foram selecionadas as melhores fêmeas, que são as doadoras da Fazenda. A gente fez os acasalamentos, rodados no programa da ANCP. Assim fizemos a escolha daqueles touros que proporcionavam uma melhor régua de DEP, toda ela positiva nas principais características de produção, e aí conseguimos uma avaliação de top 01 e 05. A oferta que a Visual está fazendo no leilão de embriões são 20 lotes, com acasalamentos que a gente teve o maior cuidado para oferecer a maior variabilidade genética, grande projeto que vai melhorar a nossa pecuária de corte e assim fazê-la mais rentável. Toda esta genética de qualidade será ofertada pelas lentes do Canal do Boi. Eu convido a todos que nos assistem para nos dar a honra da sua audiência no dia 3/11, às 20h30, no Canal do Boi. Faça parte dessa evolução genética. Um abraço a todos. Bom, é hora da gente bater um papo agora sobre a TritoCap, nova parceira aqui do Canal do Boi, que traz para você uma tecnologia para fazer supressão vegetal, limpar o terreno, limpar a área do café, limpar a pastagem, arrancar a capoeira, a juquira, enfim. É uma inovação que vai acabar com o problema de limpeza nas propriedades. Acompanhe a matéria.
O produtor rural brasileiro sabe que o uso de máquinas e implementos é fundamental tanto na pecuária quanto na agricultura para trazer resultados positivos e compensatórios. Com um mundo cada vez mais inovador, o campo adota modernidades que melhoram grandemente a produtividade e agilidade no trabalho. É o avanço tecnológico a serviço do agronegócio. A TritoCap é uma dessas ideias que atende às necessidades para quem busca tecnologia resultante, um novo conceito na limpeza diária, de modo sustentável. O projeto da trituradora TritoCap é do empresário César Mari, da Petrotec, empresa que há 25 anos é especializada em equipamentos para construção civil. César é agricultor em João Pinheiro, noroeste de Minas Gerais, e conhece bem as dificuldades do produtor para melhor desempenho na limpeza de áreas. Eu, como agricultor, eu vi a necessidade desse equipamento, do triturador. Então foi através dessa ideia que nós tivemos para facilitar o serviço nosso, que nós colocamos ela em teste, fabricamos e hoje está no mercado nacional. Ele tritura e a matéria orgânica incorpora. Veja bem a quantidade de massa que é colocada no solo. Isso é um grande negócio. O agricultor só ganha. Por isso que nós criamos esse equipamento, pensando desse lado, pensando em ajudar o agricultor. E é esse novo conceito que vem mudando o cenário para produtores que atuam em diversos segmentos da agropecuária. É o caso dos irmãos Moscardini, que há quase meio século produzem café em Franca, na região da Alta Mogiana, no estado de São Paulo. Eles encontraram na TritoCap a solução para dar maior celeridade na erradicação de pés de café que não produzem mais. Já faz 3 anos que a gente utiliza esse equipamento para poder fazer a renovação das lavouras e sempre vem dando bons resultados, porque além da gente evitar a queima, que é muito prejudicial ao meio ambiente, esse equipamento deixa uma gama muito grande de matéria orgânica na terra, que isso é muito benéfico para o solo, para a vida do solo, e por isso a gente adotou este equipamento para poder estar fazendo este trabalho. Outros equipamentos não conseguiram fazer o serviço que ela está fazendo aqui para nós, na nossa região. Então, por esse motivo, nós estamos utilizando ela para poder fazer a renovação das nossas áreas. Estamos muito satisfeitos e pretendemos, além desse equipamento, outros equipamentos da empresa, as trinchas menores também, para fazer o serviço do café em geral. O TritoCap aqui na Alta Mogiana se identificou muito nessa área. Temos a maioria dos clientes de cafeicultores aqui na Alta Mogiana pela demanda de renovação de cafezais, evitando o uso de queimadas e também agregando toda a parte de matéria orgânica ao solo. Essa parte agronômica, todos os clientes veem como uma vantagem e também pela mecanização hoje de toda a cafeicultura, que a gente está vendo toda essa demanda de equipamentos mais robustos, porque o café não é uma planta muito frágil, extremamente robusta, precisamos de equipamentos que conseguem fazer o serviço e com baixa manutenção. Na cana-de-açúcar, o equipamento também mostra eficiência, rapidez e muita economia. Trabalho que transforma em satisfação para o proprietário da Fazenda São José, em Ribeirão Preto. Eu vi esse equipamento trabalhando, achei assim fantástico o que eu assisti em algumas culturas, algodão, citros, eucalipto. Eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer esse equipamento. Eles trouxeram o equipamento aqui na fazenda e uma surpresa absurda. É um equipamento que eu acho que todo proprietário rural tem que ter. Para quê? Para qualquer tipo de limpeza. Eu já usei aqui na cana-de-açúcar, já usei em pastagem. Então é um equipamento excepcional que eu recomendo para todo o produtor. Bem diferente de outras máquinas, a TritoCap está em acordo com as questões ambientais, pois ajuda na fixação de matéria orgânica no solo. A gente sabe que o produtor tem muita dificuldade em relação às queimadas, Você está perdendo toda aquela parte de matéria orgânica que você poderia estar aproveitando no solo e colocando fogo,
prejudicando o meio ambiente, né, com fumaça, isso aí agride a camada de ozônio. E o TrituCap vem auxiliar o produtor a ajudá-lo a triturar toda essa parte que ele já fez a limpeza em montes ou a parte até em pé, que ele quer fazer uma limpeza ali, colocar um gado ou colocar uma lavoura, né, uma futura lavoura. E o TrituCap vem para auxiliar com a tomada de redução de custo operacional e também agregando fertilidade ao solo e melhorando as qualidades químicas, físicas e biológicas do solo. Bom, tem intervalo comercial chegando por aqui. Vou mandar um abraço para o Alexandre Barbosa e toda uma galera que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Obrigado, viu, pessoal, pela audiência, pelo carinho de todo mundo aí. Se você não participou ainda, dá tempo, pega o seu smartphone também, manda sua mensagem pelo WhatsApp 998633001 ou como o pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook, participe também por lá que eu recebo a tua mensagem aqui, posso mandar um abraço apertado para você. No próximo bloco eu vou receber aqui no Bom Dia Produtor o titular da Cabanha NZ, o senhor Neuvir Zardim, que vai trazer todos os detalhes sobre o leilão virtual da Cabanha NZ, uma oferta especialíssima de cavalos crioulos, que o Canal do Boi transmite hoje a partir das 8 horas da noite. Tem previsão do tempo chegando para você, rapidinho, fica por aí, não sai daí não, que daqui a pouco a gente vai saber todos os detalhes sobre essa grande oportunidade que a Cabanha NZ traz para você. Eu volto já. Oito horas, 11 minutos e como eu adiantei para você antes do intervalo comercial, hoje à noite você vai conferir aqui pelo Canal do Boi o leilão virtual da Cabanha NZ, uma oferta muito especial de cavalos crioulos com frete facilitado. E eu estou tendo a grata oportunidade de receber aqui no Bom Dia Produtor o senhor Neuvir Zardim, que é o titular da Cabanha NZ, que vai trazer aí informações para a gente sobre este leilão e também sobre vários outros assuntos relacionados ao agronegócio. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Senhor Neuvir, a gente vai entrar daqui a pouco nessa questão de cavalos, do que o senhor preparou para o leilão de hoje. A gente estava conversando nesse exato momento aqui a respeito de mudanças climáticas, do clima lá no Rio Grande do Sul. Para o agronegócio, essa diferença de clima, esse clima mais ameno, esse clima mais gostoso que a gente tem lá no Rio Grande do Sul, faz diferença? Ele faz diferença, né, Adriano, que muitas vezes o clima judia também a cultura, né? Como nesse ano nós tivemos um episódio de geada no trigo, uma geada tardia, que trouxe bastante prejuízo. Isso para a criação é bom? Para a criação é bom porque torna ela rústica, né? Mas a oscilação, tu sabe que gasta muita energia, né, para poder manter o corpo aquecido. Então, no inverno, muitas vezes, a umidade e o frio faz com que o animal padeça. E o cavalo crioulo já está adaptado para essa condição? O cavalo crioulo está super adaptado, né? Porque o berço dele é realmente o Rio Grande do Sul e nós temos no Rio Grande do Sul variações, como nós estávamos falando anteriormente, de 2, 3 graus negativo a 37, 38 graus positivo no verão. Então isso faz com que o cavalo esteja preparado para habitar qualquer região brasileira. Isso que eu ia perguntar para o senhor justamente agora. Quem tira o cavalo crioulo do Rio Grande do Sul pode levar ele para qualquer parte do país que ele está completamente adaptado para o trabalho, para o esporte, para o que for? Sem sombra de dúvida, né, Adriano? Tanto é verdade que ele hoje já está em todo o país e até no exterior, né, até na Europa, Estados Unidos e assim por diante. O cavalo crioulo ele foi forjado na natureza com uma rusticidade imensa e só para tu ter uma ideia, as primeiras seleções do cavalo crioulo gaúcho, né, brasileiro, foi feito em cima de rusticidade. Como é que eram escolhidos os reprodutores? Aqueles que mais aguentavam o inverno, aqueles que mais aguentavam estações adversas, aqueles que mais aguentavam andar longe distâncias, percorrer longe distâncias, e assim foi selecionando. Depois que veio a seleção, o cruzamento com o sangue chileno, onde no Chile era selecionado mais por habilidade, em função de que o Chile tem neve, né? Então os cavalos ficam confinados, né, no período de neve, e o esporte no Chile também é um esporte que exige, o segundo maior esporte no Chile é o rodeio, é com cavalo, e onde o cavalo é exigido num espaço muito pequeno, numa arena muito pequena. E aí essa mescla de uma exigência, de uma habilidade num lugar tão pequeno, com rusticidade, com
percorrer longas andaduras, deu esse cavalo que nós temos hoje, que eu diria para ti assim, que praticamente como cavalo de sela, um dos cavalos mais completos que temos. Antigamente, quando se falava em esporte equestre, a gente pensava logo no quarto de milha. Hoje o cavalo crioulo já ocupou um bom espaço desse setor, né? Eu costumo não falar das outras raças, né? O quarto de milha eu acho um excelente cavalo, né? O crioulo também veio aí para contribuir, e eu acho que o bom de tudo é que cada um tem a opção, né, de escolher o que for melhor. O que eu vejo no crioulo e destaco são assim, ó, a rusticidade, a facilidade de manutenção dele, né? É um cavalo que aguenta, é um cavalo que foi, como diz para ti, forjado no trabalho, na força e assim por diante. Então eu diria para ti assim, ó, o bom de tudo é que o pessoal pode escolher aí de qualquer raça, e hoje o que nós estamos colocando é a opção do crioulo, né? Que é o que nós criamos. Bom, a gente está vendo as imagens aí do que o senhor vai oferecer nesse leilão de hoje. O que realmente chama a atenção é que são cavalos extremamente fortes, né? O crioulo tem se caracterizado por isso, né? E nós estamos oferecendo, assim, para te ver, assim, uma gama de animais domados, né? Que é o praxe da cabanha, né? De 40 animais, nós vamos ter 35 animais domados, animais super jovens, né? A maioria geração 2016, 2017. Então, o que quer dizer isso? É um cavalo com toda uma vida pela frente. O cavalo crioulo vai até os 20 anos trabalhando sem problema nenhum, desde que seja bem cuidado, né? Vai até os 20 anos trabalhando sem problema nenhum. Então, no mínimo, quem adquirir um produto desses terá mais 15 anos de vida útil para ser aproveitado. E com bom desempenho, tanto na questão desportiva, bem como na lida diária de uma propriedade. Sem sombra de dúvida, né? Como te falei anteriormente, eu vejo o cavalo crioulo como um dos mais completos, né? E um cavalo muito dócil, muito resistente. Então, o pessoal que souber usar, isso é mais ou menos, mal comparando, é como um carro, né? Se você souber usar, você vai ter uma vida dele mais longa. O cavalo não é muito diferente, né? Se você souber usar ele, você vai ter uma vida mais longa. Mas o cavalo crioulo é muito resistente. E as pelagens também que o senhor vai oferecer são animais belíssimos nessa questão também, né? O que a cabanha vem tentando nos últimos anos, nós estamos no 15º leilão, é tentar trazer opção para todos os gostos, né? Então, assim, ó, tem diversas pelagens, diversos tipos de animais, né? Com características diferentes. E o importante, assim, é que cada pessoa que queira, pense em adquirir, né, Adriano, tenta entrar em contato com o pessoal da cabanha, principalmente com o Leonardo, porque nós domamos todos os animais lá, então a gente conhece os animais, que muito pessoal pensa em tirar dúvida na hora do leilão. E na hora do leilão a coisa é muito rápida e a gente está atendendo os clientes que estão lançando, adquirindo, e não tem tempo de dar as devidas explicações. Então o pessoal que tem alguma dúvida, eu gostaria que entrasse em contato, tá, no site da cabanha, ou pelo telefone que eu vou passar aí, é 055 99933 7786. Entra em contato e tira as dúvidas, vê que tipo de animal, porque eu sempre digo assim, ó, o que é o importante? É colocar o cavalo certo para a pessoa certa. Isso que é o importante, né? Porque o cavalo não é um carro que tem embreagem, que tem freio, que tem acelerador, né? O cavalo é um ser vivo e, como qualquer ser vivo, tem reações. Bom, e também tem a questão do usuário que gosta. Bom, eu gosto de um cavalo mais calmo, eu gosto de um cavalo mais ágil, eu gosto de um cavalo... E a gente conhece as características. Mas, geralmente, o cavalo, ele é o reflexo de quem monta ele. Tá? Se o montador é um cara calmo, o cavalo vai acalmar. Se o montador é um cara agitado, o cavalo vai ser mais agitado. O cavalo é muito reflexo de quem está em cima. E nesse leilão de hoje tem para todos os gostos? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que tenha para todos os gostos. Claro que eu sempre digo assim, ó, mal comparando, é uma brincadeira, né? Escolher cavalo é como escolher namorada. É ruim um escolher para o outro. Cada um tem os seus gostos. E no cavalo não é muito diferente. Seu Neuver, tem frete facilitado e eu gostaria que, para a gente encerrar, que o senhor deixasse um convite para o pessoal. Tem frete facilitado, sim. Entro lá no site da cabanha, tem tudo, as rotas, valores, frete compartilhado, www.cabanhanz.com.br. Tá? Legal. Bom, o senhor vai continuar com a gente hoje ainda, vai poder participar de outras entradas aqui ao longo da programação, né? Sim, nós estamos aqui hoje para dirimir dúvidas e para trabalhar em função da divulgação do leilão. Tá ok. Obrigado pela participação por enquanto, então. Eu que agradeço e convido a todos para sintonizar o canal do Boi hoje às 20h30. Legal. Bom, pessoal, vou dar uma dica para você. Se você tiver alguma dúvida a respeito do cavalo crioulo, manda a sua participação
para o nosso WhatsApp, que é o 998631001, porque nas próximas participações que o senhor não ouvir, a gente já pode trazer a pergunta que você mandar para ser tirada aqui na dúvida ao longo de todo o dia. Hoje aí você já chega para o leilão logo mais a partir das 8h30 da noite, com todas as suas dúvidas tiradas, já, como ele disse, com a sua namorada escolhida. Beleza? Bom, o sistema de monta invertido na integração lavoura-pecuária gera excelentes resultados, onde 100% das fêmeas Angus são abatidas dos 14 aos 16 meses. 50% a 60% das bezerras Nelore entram na estação de monta no mesmo ano da desmama, com 12 a 14 meses. Vamos entender melhor essa história acompanhando uma reportagem do Valdir Pacheco. A Fazenda Pontal, do Grupo JP Agropecuária em Nova Guarita, no norte de Mato Grosso, integra lavoura e pecuária. É uma das pioneiras na estação de monta invertida, o que garante a atividade de cria com segurança e equilíbrio entre suprimento e demanda de forragem pautado pela estacionalidade de produção. Na JP Agropecuária, o excedente do capim pós-lavoura abre a possibilidade de explorar o sistema de um modo mais intensivo. Aumentar a taxa de lotação na propriedade passou a ser a meta. Segundo o médico veterinário Rodolfo Vielewski, as fêmeas são submetidas à IATF, inseminação artificial em tempo fixo, com sêmen de touros Nelore e Angus, com o objetivo de encurtar o intervalo entre gerações. No sistema pontal de produção, nós determinamos que a fazenda seria uma indústria de produzir bezerro. Com isso, nós temos objetivos dentro da fazenda. E o planejamento nos permite deixar claro esse objetivo. Qual é o objetivo, quando é que nós vamos realizar esse objetivo, o que nós iremos produzir e o que nós faremos com a produção desses animais. Tendo em vista o quê? O que nós temos como objetivo? Em 2020, nós inseminamos, já foram inseminadas na Fazenda Pontal, na JP Agropecuária, cerca de 7.500 fêmeas. Quando? Isso na estação de monta invertida, num período entre junho e setembro. Esse é o sistema pontal de produção. Nós adotamos a estação de monta invertida para que num período de espaço curto nós conseguimos inseminar 7.500 animais. O que nós produzimos? Como a JP é uma indústria de produzir bezerro, nós temos como objetivo produzir machos e fêmeas muito produtivos. 20% dos machos são abatidos, são recrutados do plantel, é feita uma recria entre 120, de 110 a 120 dias e é terminado no confinamento. As fêmeas, parte dessas fêmeas precoces são destinadas à estação de monta no primeiro ano de vida, que são as precoces. Aqui na JP Agropecuária, parte das bezerras produzidas são inseminadas entre 12 e 14 meses de vida. E o mais importante, o que nós fazemos com essa produção? O sistema pontal de produção permite nós ofertarmos ao mercado animais de alto peso, de alta produtividade, no momento em que o mercado tem pouca oferta do bezerro. Nós desmamamos esse bezerro no início de cada ano. Consequentemente, a fazenda desde 2014 e 2015 adota o sistema de vender bezerros e bezerras no peso vivo por quilo, aumentando a rentabilidade da fazenda. A JP Agropecuária é uma URT, Unidade de Referência Tecnológica, da Embrapa Agrosilvo e Pastoril. Se você quiser mais informações sobre o sistema Pontal, no dia 7 de novembro, no sábado, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, acontecerá o 5º Dia de Campo JP. O evento será online e transmitido pelo canal da Embrapa no YouTube. De Nova Guarita, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E o governo do Paraná assinou uma resolução que estabelece critérios para o uso de recursos hídricos para irrigação de terras agricultáveis. A medida tem o objetivo de simplificar a concessão de licença e tornar mais acessível essa prática aos produtores rurais. Mais reportagens você tem acompanhando aí a matéria do Mauro Andrade.
A Resolução 018 de 2020, assinada pelo governo do estado do Paraná, procura desburocratizar o uso da água na agricultura. Essa medida deve beneficiar especialmente a região noroeste do estado, por ela contar com solos arenosos e clima quente. Eu conversei com Norberto Ortigara, ele é secretário de Agricultura aqui no estado do Paraná, sobre essa resolução. Acompanhe. O noroeste do Paraná, onde está o nosso Arenito Caiuá, são 3.200.000 hectares em 107 municípios, produz algo como 19% da riqueza agrícola do Paraná a cada ano. Pode parecer grande, mas é muito abaixo do potencial. O noroeste é bom em laranja, em cana-de-açúcar, em mandioca, em boi, em leite, etc., mas pode ter uma agricultura muito mais intensiva, de muito mais produtividade. Para isso é fundamental que passe a usar mais água. É uma região quente, onde o processo de decomposição da matéria orgânica é mais rápido, é uma região que tem água, mas a água vai embora rapidamente, porque o solo é muito arenoso, então nós podemos melhorar o desempenho através do uso da irrigação. Para isso, algumas providências são importantes. A primeira delas, junto com a SEDEST, Agricultura e Meio Ambiente, nós decidimos simplificar um pouco os procedimentos de licenciamento ambiental e de outorga de uso de água para processos de irrigação. Pequeno agricultor está dispensado, tem um processo muito simples, o médio agricultor simplificamos bastante, e até o grande agricultor, com o pivô central, tem ganho de eficiência, ganho velocidade no licenciamento. Junto disso, nós estamos mudando também a qualidade da energia. Há um desafio no Paraná inteiro, no Noroeste não é diferente. Nós estamos fazendo linhas trifásicas, a Copel está investindo pesado, 2,5 bilhões no Paraná, para dotar o meio rural de energia de mais qualidade. No caso da irrigação, é fundamental que haja energia de qualidade. Então, simplificação de licenciamento ambiental e outorga da água. E, somado a investimento em energia, 2 passos decisivos. O terceiro virá logo com a definição de apoio de crédito em condições melhores. O governo do estado pretende reduzir o custo do dinheiro que o agricultor paga hoje para comprar equipamentos, enfim, para instalar todo o procedimento para fazer a irrigação. Quer seja um pequeno aspersor de uma pequena propriedade para fazer a alimentação do gado de leite, por exemplo, passando pelo gotejamento em laranja, até chegar no pivô central para grandes culturas, que a gente quer produtividade. Renovação de pastagem, com plantio de soja em bases técnicas elevadas, depois regressando com plantio de milho consorciado com braquiária, aproveita o pastejo, enfim, um ciclo mais completo de produção, de aproveitamento racional do espaço, então usando a água como elemento a favor. E a água guardada, mas também a água possivelmente captada em rios, riachos e córregos da região, e a região tem água em abundância. Tá aí, lembrando que você pode rever as informações desta edição do Bom Dia Produtor logo mais no YouTube. Essa edição está ficando por aqui. Deixa um abraço apertado para você. Agradeço demais a sua companhia, o carinho da sua audiência. Feriadão, espero que você aproveite muito bem o seu dia. Lembrando que tem 2 grandes leilões hoje para você acompanhar aqui na programação do Canal do Boi. Mais informações você encontra lá no nosso portal sba1.com. Tenha uma semana abençoada, uma segunda-feira muito proveitosa. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 7 horas em mais uma edição do Bom Dia Produtor. Até lá, tchau, tchau.